Tema principal do seminário: Ferramentas de cálculo em probabilidade e estatística. Título do trabalho: Ferramentas de cálculo. Resumo: a estatística é definida como um conjunto de métodos e técnicas que envolve todas as etapas de uma pesquisa, desde o planejamento, coordenação, levantamento de dados por meio de amostragem ou censo, aplicação de questionários, entrevistas e medições com a máxima quantidade de informações possíveis para um dado custo, até a consistência, processamento, organização, análise e interpretação de dados para explicar fenômenos socioeconômicos, inferência, cálculo do nível de confiança e do erro existente na resposta para uma determinada variável e disseminação das informações. A estatística é um ramo da grande importância da matemática, Então, é um ramo de grande importância da matemática, desenvolvendo técnicas como a coleta de dados e sua organização, interpretação, análise e representação. O uso da matemática para a tomada de decisões vem acompanhando nossa história desde o início das grandes civilizações. Então, a gente utiliza, vê muito, essa questão aí de pesquisa. Agora, há pouco tempo acabou as eleições, pesquisa eleitoral, censo demográfico, IBGE. Então, são lugares onde a gente trabalha com a estatística, com números e a coleta de dados. Palavras-chave: estatística, atividades profissionais e uso da estatística. Durante o século XX, essa é a nossa introdução. Segundo Salzburg, em 2009, a estatística revolucionou a ciência através do fornecimento de modelos úteis que sofisticaram o processo de pesquisa na direção de melhores parâmetros de investigação, permitindo orientar a tomada de decisões nas políticas socioeconômicas. Para Stigler, os métodos estatísticos foram desenvolvidos como uma mistura de ciência, tecnologia e lógica para a solução e investigação de problemas em várias áreas do conhecimento. A estatística faz parte da área de estudo de pesquisa operacional, que oferece ferramentas para identificar problemas através de seus sintomas e procurar solucioná-los para tomar a decisão correta. Fundamentação teórica. A estatística é definida como um conjunto de métodos e técnicas que envolvem todas as etapas de uma pesquisa, desde o planejamento, coordenação, levantamento de dados por meio de amostragem ou censo, aplicação de questionários, entrevistas e medições com a máxima quantidade de informação possível para um dado custo, até a consistência, processamento, organização, análise e interpretação de dados para explicar fenômenos socioeconômicos, inferência, cálculo do nível de confiança e do erro existente na resposta para uma determinada variável e disseminação das informações. Segundo Hall, um dos mais importantes estatísticos do século XX, a estatística pode ser definida de forma simples e objetiva, pela equação conhecimento incerto mais conhecimento sobre a incerteza é igual a conhecimento útil. Nesse sentido, o objetivo da estatística é analisar os dados disponíveis e que estão sujeitos a certo grau de incerteza no planejamento e obtenção dos resultados. Para Inesul, 2007, citado por Costa, a utilização da estatística já remonta a 4.000 anos antes de Cristo, quando era utilizado por povos guerreiros na conquista de territórios. A figura traz a ideia dos relacionamentos da estatística com as demais ciências, é cada vez mais intenso e mais importante. Veja-se, por exemplo, que a estatística auxilia a genética nas questões de hereditariedade, é valiosa na economia, na análise da produtividade, da rentabilidade nos estudos de viabilidade e etc. É básica para a ciência social. Na pesquisa socioeconômicas, é de aplicação intensa na engenharia industrial, no controle de qualidade, na comparação de fabricações. É indispensável a administração, a programação, a medicina, a psicologia, a história e, de forma direta ou indireta, as demais atividades. Metodologia. Este trabalho trata de uma pesquisa de caráter qualitativo e quantitativa, com base em uma pesquisa bibliográfica elaborada a partir de material já publicado de vários autores da área, os quais abordam o tema em questão, e os mesmos fornecem subsídios teóricos bastante significativos para a fundamentação da temática em questão. Resultados e discussões. Os resultados de pesquisas estatísticas
estão presentes a todo instante na nossa sociedade. É bastante comum ver nos noticiários pesquisas de diversas naturezas que trazem para a sociedade dados para interpretação e realização de inferências sobre ela. Pesquisas estão sendo feitas constantemente, tendo em vista a tomada de decisões, e elas se utilizam de ferramentas das estatísticas desde o primeiro passo até a representação gráfica, que pode ser de cunho político, ambiental ou da saúde. Um exemplo é o uso de dados relacionados à quantidade de casos da doença Covid-19, que fez com que estados, municípios e Ministério da Saúde tomem decisões com base no que foi coletado. Até mesmo na busca por uma vacina para uma doença, há necessidade da realização de pesquisas para avaliar-se a eficácia dela. O que demonstra essa eficácia são os dados coletados e trabalhados estatisticamente. Conclusões. A estatística é um ramo de grande importância da matemática, desenvolvendo técnicas como a coleta de dados e sua organização, interpretação, análise e representação. O uso da matemática para a tomada de decisões vem acompanhando nossa história desde o início das grandes civilizações. A estatística está presente nas decisões simples até nas mais complexas do nosso cotidiano. E essas informações não podem ou não deveriam ser repassadas de qualquer maneira. Existem regras específicas para a coleta de dados, para sua análise e até mesmo para a definição da estimativa de confiabilidade da pesquisa. Enfim, todas essas regras surgem baseadas em ferramentas desenvolvidas no estudo da estatística. Essas são as referências utilizadas no nosso trabalho e, no mais é isso, agradeço e até o próximo vídeo.